Amém. Em tempos difíceis, muitas coisas mudam no nosso coração. E nos tempos difíceis que nós estamos vivendo, eu acredito que pensar e repensar a nossa compreensão a respeito do reino de Deus, nossa compreensão a respeito do que nós entendemos por uma verdade ou não dentro da comunidade local, o que nós entendemos como algo primordial, o que é essencial para o evangelho acontecer ou não, o que pode ser descartado, o que deve ser renovado, o que deve ser apregoado, deve ser resgatado com muita paixão, o que deve ser colocado às vezes numa reavaliação e rediscutir várias vezes. Eu acho que nesses tempos difíceis uma coisa que o evangelho tem causado em nós é questionamentos. Questionamentos se o que nós gastamos, o quanto nós gastamos, no que nós desejamos, se onde aquilo que nós fazemos está a nossa paixão de verdade, se nós temos feito melhor ou na compreensão de que o que é feito em melhor para Deus está sendo feito no nosso coração em todas as áreas da nossa vida, se nós entendemos que o que é feito para Deus é limitado somente ao espaço religioso, se nós, como a Débora colocou aqui na abertura do culto, se nós conseguimos entender as intenções das pessoas e a vontade que elas têm de se relacionar com a gente, e nós encontramos prazer nisso, ou se nós deixamos as pessoas de lado e conseguimos e vamos prosseguindo, na verdade, sem levar em consideração o coração dos outros, o que eles pensam, o que eles sonham, causando uma grande indiferença no nosso próprio coração. E como os meninos falaram também na abertura, se a gente consegue enxergar a graça de Deus e ver coisas legais em filmes, em revistas, em jornais, em livros, em poemas, em músicas, ou se a gente limitou a graça de Deus a um ponto específico. Eu acho que é nessa tensão que nós estamos vivendo, e estamos vivendo um tempo que é muito difícil. Semana passada eu contei para vocês que foram 4 pessoas que eu conhecia, que eram conhecidos meus que tinham falecido por Covid. Nessa semana foram mais 2 pessoas conhecidas, que foram acometidos pelo Covid e não resistiram. E nesse tempo pensar à luz do Evangelho em algo para falar aos corações é algo muito difícil. Nós decidimos estudar Timóteo, e hoje eu quero ler com você 1 Timóteo, capítulo 3, do verso 1 ao 13, que fala especificamente da vocação pastoral, o envolvimento ministerial, o desejo de servir a Deus não como quem quer algo para si mesmo, mas como alguém que quer ver o reino de Deus com maior intensidade na vida das pessoas, alguém que quer ultrapassar o limite de que receber bênçãos para si, mas quer provocar a compreensão e a consciência do evangelho no outro. Eu quero conversar com você que tem sonho de ser líder, que tem sonho de provocar uma revolução no mundo, no tempo, no espaço, na hora que você estiver, quando você estiver assistindo isso. Eu quero conversar com você sobre isso. E o nosso texto, 1 Timóteo 3, do 1 ao 13, diz assim: essa é uma afirmação digna de confiança. Se alguém deseja ser bispo, deseja uma tarefa honrosa. Portanto, o bispo deve ter uma vida irrepreensível. Deve ser marido de uma mulher só, ter autocontrole, viver sabiamente e ter uma boa reputação. Deve ser hospitaleiro e apto a ensinar. Não deve beber vinho em excesso, nem ser violento. Antes, deve ser amável, pacífico e desapegado do dinheiro. Deve liderar bem a própria família e ter filhos que o respeitem e lhe obedeçam. Pois se um homem não é capaz de liderar a própria família, como poderá cuidar da igreja de Deus? Não deve ser recém-convertido, pois poderia se tornar orgulhoso e o diabo faria cair. Além disso, os que são de fora devem falar bem dele, para que não seja desacreditado e caia na armadilha do diabo. Da mesma forma, os diáconos devem ser respeitáveis e ter integridade, não devem beber vinho em excesso, nem se deixar conduzir pela ganância. Devem ser comprometidos com o segredo da fé e viver com a consciência limpa. Antes de serem nomeados diáconos, é necessário que se faça uma avaliação cuidadosa. Se forem aprovados, então que exerçam a função de diáconos. De igual modo, as mulheres devem ser respeitáveis as mulheres devem ser respeitáveis e não caluniar ninguém.
devem ter autocontrole e ser fiéis em tudo que fazem. O diácono deve ser marido de uma mulher só e liderar bem seus filhos e sua casa. Aqueles que exercerem bem a função de diáconos serão recompensados com o respeito de outros e terão cada vez mais convicção de sua fé em Jesus Cristo. Até aqui que o Espírito Santo conduz a nossa meditação. Cara, os tempos são difíceis. Meu irmão, minha irmã, meu brother, meu companheiro, meu colega de ministério, você que está aqui no Namorar há um tempão, você que está chegando agora, os tempos são difíceis. Os tempos são difíceis e está cada vez mais difícil lidar nesse tempo difícil, atrelando e conseguindo compartilhar do reino de Deus e tendo de administrar as complexidades e as avaliações pessoais de cada um. Quando nós falamos de reino de Deus, da notícia do evangelho, a gente fala, cada um já nota e acha, o mais importante a respeito do evangelho é tal assunto, o mais importante a respeito do evangelho é tal outro assunto, quando na verdade, quando a gente olha para as escrituras sagradas, parece que todos os assuntos são muito importantes, mas as pessoas se apegaram a poucos assuntos. E aí quando eu olho para esse texto de Timóteo, eu vejo Timóteo conversando com os obreiros, ou com Paulo conversando com Timóteo, falando a respeito dos obreiros, de quem quer ser pastor. E Paulo, para mim, ele divide esse texto em duas partes. A primeira parte, ele fala a respeito do ministério pastoral, de como desejar ser pastor, como desejar anunciar a palavra de Deus, como desejar compartilhar do evangelho. É uma coisa honrosa de fato. É uma coisa muito benéfica, uma coisa muito legal, uma coisa maravilhosa. O versículo 1 começa com isso. E depois o versículo 2 até o 13, para mim faz parte de um outro bloco, onde o apóstolo Paulo está começando a falar o seguinte, então nós vamos falar das características desses caras. No verso 1, essa é uma afirmação digna de confiança, que se alguém deseja serviço, deseja uma grande tarefa, uma tarefa muito honrosa, eu acho que a gente precisa entender que o ministério, o envolvimento ministerial para nós é uma coisa onde Deus planejou para a gente se aprofundar na nossa experiência de fé. Vou te dar um exemplo. O novo convertido, quando ele chega na igreja, ele está muito empolgado. O cara chega na igreja, ele se apaixona, ele olha para uma estrutura, ele olha porque a gente faz um monte de coisa, ele olha porque a gente trata as pessoas de um jeito, alguém conversa de outro, as pessoas têm quase sempre o mesmo discurso, a gente tem uma consciência que a gente partilha numa comunidade local, e aí a pessoa chega na comunidade local, ela chega há pouco tempo, ela conhece Jesus, se apaixona por Jesus, ela fica completamente fissurada, e ela quer fazer alguma coisa. O novo convertido, ele traz muito ânimo, ele traz um fogo novo. Quando a gente vê pessoas se convertendo, nós que estamos na liderança da igreja, quando a gente vê uma pessoa se convertendo, pessoas conhecendo a Jesus, pessoas querendo compartilhar do evangelho, esse amor arrebatador de Deus mudou a minha vida, mudou a minha história, eu quero partilhar para os outros. Isso gera em nós um ânimo novo, um fogo novo. Mas é verdade que depois desse novo convertido, o cara passa por discipulado, e aí parece que a parte mais eufórica, a relação mais eufórica em relação ao evangelho diminuiu. E agora, não só ele ama Jesus e quer muito partilhar o amor de Jesus com outras pessoas, mas ele também está tratando o próprio coração. Ele começa a olhar para a palavra de Deus, não como quem quer só notícias boas para si, mas como alguém que reconhece os pecados, reconhece as lutas. Esse cara começou a perceber que Jesus, ele não é só uma parte boazinha do evangelho, ele não é só uma parte legalzinha, ele não é só carinho nas nossas costas, mas ele é uma orientação clara de vida, de novo pensamento, de nova postura, de novo entendimento, de um jeito diferente de lidar com as coisas. Então, ele já não é mais um bebê na fé, mas ele agora é um discípulo, alguém que tem condições de responder às questões éticas do evangelho na sua vida pessoal. Mas, depois dessa parte de novo convertido, depois discípulo, tem o cara que se envolve no ministério. E esse cara que se envolve no ministério é o cara que ele entendeu que ele não é alguém que vai ficar recebendo carinho, e ele não é um cara que vai só tratar coisas no próprio coração, mas ele vai se dispor a ser um instrumento de Deus, para que Deus use a vida dele, e através da vida dele trate coisas na vida de outras pessoas. Para que outras pessoas não fiquem alienadas a respeito da compreensão de Deus. Porque o que nós temos que entender
de uma maneira clara nesse tempo na história é que nós não estamos vivendo a nossa história. Eu não estou vivendo a história do Mateus Machado, um menino que cresceu na igreja, tal, depois ficou um tempo fora, se converteu, depois quis ser pastor. Não é essa a minha história. A história que eu estou vivendo é a história de Deus, na época que eu nasci, até a época que Ele quiser me levar para a glória dele. Então eu estou dentro da história de Deus. A pessoa que se envolve no ministério entende que ela não está fazendo a sua própria história, ela não está fazendo a sua própria carreira, ela não está fazendo o seu querer. Mas ela se dispôs nas mãos de Deus para que Deus fizesse através dela o querer dele. Essa pessoa faz como Jesus faz. Não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade. Pode doer, pode custar a minha vida, pode custar o meu futuro, pode custar o meu dinheiro, pode custar as minhas esperanças, mas ao invés de eu confiar no meu braço e no que eu conseguiria alcançar, eu vou confiar no Senhor. Eu vou andar pelos caminhos que o Senhor me mandar andar, eu vou discernir as minhas decisões a partir das Escrituras Sagradas, eu vou dar passos na direção que o Senhor me conduzir. E para mim está tudo bem. Está tudo bem se eu for um sucesso, como está tudo bem se eu for um fracasso, porque nenhum fracasso é maior do que ser um sucesso naquilo que Deus não quer. E nenhum sucesso compensa ser um fracasso diante de Deus. Você pode ser um sucesso na sua carreira, ter todo o dinheiro do mundo, mas se você fracassar em direção a Deus, ou naquilo que o apóstolo Paulo depois fala, se você não governa bem a sua casa, não adianta nada você não vai conseguir cuidar da casa de Deus, então não adianta nada você ser um sucesso na sua carreira, ganhar números exorbitantes, se você na sua casa não tiver a paixão dos seus filhos, a paixão da sua esposa, e não conseguir cuidar bem do seu lar. Então, o que eu quero convidar você a pensar é se no que você vive uma história para si, ou se você vive uma história para participar da história que Deus está trilhando na história. Porque se você estiver vivendo uma história para si, é muito mais provável que você vai se frustrar cada vez mais que você entrar em contato com o Evangelho ou com o Evangelho te confrontar. Agora, se você está vivendo uma história para viver a história de Deus, cada vez que você for confrontado com o Evangelho, você vai discernir em Deus e vai falar assim, eu acho que o Espírito Santo está me mandando tomar decisões diferentes. Eu acho que o Espírito Santo está me direcionando para outras áreas. Eu acho que o Espírito Santo está fazendo coisas diferentes em mim. Então, não é sobre o quanto você é capaz pelo seu braço, mas é o quanto você é capaz de fazer o que Deus pede de você. E aí entra o verso 2. O verso 2 até o verso 13, o apóstolo Paulo faz uma descrição dos bispos. E aí, eu queria resgatar que o nosso tema é mínimo a essência do Evangelho. E aí, quando Paulo fala a respeito dos bispos, dos diáconos, que são papéis de liderança na igreja, eu acho muito legal que aqui Paulo não faz descrições que muitas vezes a gente faria hoje. Se a gente fosse fazer a descrição de um líder, eu já estou comentando do verso 2 ao verso 13, a gente falaria assim, o líder deve ser alguém que entende bem o seu tempo, deve ser um cara antenado, deve ser um cara que, entende das filosofias dessa era, entende bem essa geração, que sabe acolher, mas ele também sabe confrontar. O líder, ele tem que ser alguém responsável, mas ao mesmo tempo ele tem que falar as coisas de um jeito mais suave, para as pessoas não ficarem espantadas com ele. O líder tem que saber direcionar, ele tem que ter uma palavra meio emocional, meio emotiva. O líder tem que saber cativar as pessoas. O líder tem que ser, um gentleman. A líder tem que ser uma senhora recatada, bela do lar. E aí quando você vai para Paulo, a impressão que eu tenho de Paulo é completamente diferente da descrição que nós faríamos hoje. Porque Paulo, quando ele vai falar dos líderes, ele não está falando de alguém com muitas habilidades pessoais, com muita inteligência, que saiba navegar entre os livros, filósofos, conhecedores desse tempo. O que Paulo está falando sobre um líder? Paulo está falando o seguinte, o cara tem que ser crente, velho. O líder, o cara que quer se aprofundar em Deus, ele precisa entender que ele está vivendo uma realidade, que essa realidade, na verdade, é a realidade em Deus. Então ele precisa ter coragem de, muitas vezes, não
entrar numa briga, porque ele acredita que essa briga que vai brigar no lugar dele é Deus. Por quê? Porque ele experimentou isso num salmo. Ele viu que um salmo de Davi, ao invés de entrar na batalha, Davi orou e consultou o Senhor. Senhor, eu tenho que entrar nessa batalha? Então, o líder tem que ser crente ao ponto de acreditar que Deus pode romper a história. O líder não é alguém que, não, acho que Deus pode fazer. Não, o líder é alguém que fala assim, cara, Deus pode, e eu estou orando, pedindo discernimento para saber se ele vai fazer. É um cara que, ao invés de falar sobre intimidade com Deus, ele desfruta dessa intimidade com Deus. E aí, eu listei algumas coisas a partir do verso 2. Porque olha o que Paulo escreve. O bispo deve ter uma vida irrepreensível. Marido de uma mulher só, autocontrole, viver sabiamente, boa reputação, hospitaleiro, apto a ensinar, não deve beber vinho demais, não deve ser violento, deve ser amável, pacífico, desapegado do dinheiro, liderar bem a própria família, os filhos devem respeitá-lo, não deve ser recém-convertido, tem que tomar cuidado com orgulho, os de fora tem que falar bem dele. Quando você começa a ler isso aqui, cara, eu já listei aqui, pelo que eu contei, deu quase 15 características. Eu falo assim, caramba, o que é isso aqui que Paulo está falando? Mas para mim se resume numa expressão só, que é, o líder deve ser alguém piedoso. O cara pode ser inteligente, o cara pode saber se comportar, o cara pode ter os melhores contatos no mundo, o cara pode conhecer todo mundo, o cara pode ter a influência que for, o cara pode manjar muito de qualquer rede social, o cara pode saber de tudo isso, mas o cara tem que ser um cara piedoso. Se você não for alguém piedoso, a verdade é que em algum momento na sua vida o seu ministério não vai fazer mais sentido para você. Se você não for alguém que encontra Deus e vive nessa dinâmica de ouvir a Deus, ouvir o que Deus está querendo de você e se satisfazer no que Deus diz para você, em algum momento o seu ministério não vai fazer sentido nenhum. Em algum momento você vai olhar para o lado e falar assim, caramba, as coisas não estão confirmadas aqui, então pelo que eu vou continuar fazendo? E aí, ao invés de você continuar fazendo uma convicção em Deus, você vai desistir, você vai largar o bote, você vai abandonar, dependendo do fruto, se a sua célula não estiver crescendo, se o seu discipulado não estiver andando, vai falar assim, acho que Deus não me chamou para isso não, vai largar tudo para o alto. Quando o que Paulo está dizendo é o seguinte, cara, leve a sério a sua vida com Deus, e a partir da vida com Deus, você toma outras decisões. Porque se você quiser decidir a partir das outras coisas. As outras coisas, em algum momento, podem ser um instrumento de Deus, mas também pode não ser. E você pode ficar vendido nesse mundo. E aí, eu fiz uma lista aqui, pessoal, do que um líder deveria fazer. A primeira coisa que eu coloquei é que o líder procura e ele trata o pecado dele com seriedade. O líder, ele não passa a mão na própria cabeça. Quando ele erra, ele fala, errei. Quando ele erra, ele bate no peito e fala, minha culpa, minha máxima culpa. O líder pede perdão por ter errado. Mas antes de pedir perdão, ele assume o erro. E assumir o erro, aí depois de assumir o erro, ele pede perdão porque ele sabe que um monte de gente está olhando para ele a respeito da questão do evangelho. Então, o líder, ele leva o pecado a sério porque ele não consegue tratar o pecado como se fosse, está tudo certo. Não, o líder que ama as escrituras, o líder que é segundo o coração de Deus, o líder que se preocupa com o que Deus quer, esse líder, ele leva o pecado a sério. Não tem como. Não tem como. O líder, a segunda coisa, o líder, eu coloquei aqui que ele tem controle pessoal, ele quebra os ídolos. Então, quando ele percebe que alguma coisa está tomando conta demais na agenda dele, quando alguma coisa que era uma alegria pontual, era uma coisinha pequena na vida dele, começa a ocupar espaço demais, e ele fica mais preocupado em fazer aquelas coisas do que buscar a presença de Deus, do que orar, do que satisfazer nas escrituras, do que compreender as escrituras. Esse líder, quando ele percebe isso, ele vai lá e fala assim, Deus, eu não quero isso. Eu não quero construir um lugarzinho no meu coração onde vai ser possível eu servir ao Senhor e manter a pornografia aqui no meu quarto como se tivesse tudo suave. Não, eu vou servir ao Senhor, mas eu vou continuar aqui usando drogas porque está tudo certo. Não, o líder segundo o coração de Deus, quando ele lida com essa situação, ele faz questão de quebrar tudo, de arrebentar tudo, para que Deus faça de novo. Porque o líder segundo o coração de Deus entende que ele é um barro nas mãos do oleiro e Deus pode reformá-lo, Deus pode refazê-lo.
mas ele não continua em cima do erro, mas ele percebe o erro, ele abre mão do erro dele e se reconstrói. Ele percebe outro erro, ele abre mão desse novo erro e vai por outro caminho, e ele vai crescendo nisso. O líder, segundo o coração de Deus, ele tem uma característica que eu acho muito legal, porque ele cresce para baixo. Mas você está falando assim, mas Mateus, de onde vem isso? Tem um cara que eu acho que esse cara lá no céu, eu vou querer trocar uma ideia com ele, porque ele tem duas coisas que eu acho muito legal. Primeiro que ele é muito louco. O cabelo dele é diferente, a dieta dele é diferente. Eu comecei a fazer dieta esse ano, então eu estou me achando meio fitness, mas eu fico imaginando se eu comesse gafanhoto e mel silvestre, como é que seria? Ele nunca passou navalha no cabelo nem na barba. E ele morava num lugar esquisito, e ele andava com pelo de camelo e uma cinta de couro. Essa era a roupa do cara. O nome dele é João Batista. Mas o mais engraçado é que Jesus, ao falar de João Batista, Jesus fala assim, nascido de mulher, ou seja, qualquer pessoa que foi filho de alguém, nunca teve ninguém maior que esse cara. Nascido de mulher, João Batista é referência. E aí quando você olha para João Batista, você começa a falar, o que João Batista pregou? Ele pregava arrependimento, levar pecado a sério, quebrar ídolos, essas coisas, que João Batista fazia tudo isso. Mais ainda, João Batista, quando as pessoas perguntavam, ô João, você fala bem demais, você é muito bonito, você é muito cheiroso, você é muito lindão. Ao invés de João se envaidecer, João virava e falava assim, então, tem um cara que vai vir depois de mim, ou melhor, tem um cara para quem vocês devem olhar, que é muito mais do que eu, que é Jesus. E é necessário que eu diminua para que ele cresça. Então, o que João está falando é o seguinte, eu cresço para baixo. Eu cresço saindo de cena para que Jesus apareça. O líder que chama muita atenção para si, não permite que as pessoas vejam Jesus. O líder que gosta de falar muito de si, ele não permite que as pessoas tenham prazer em Cristo Jesus. Então, um líder segundo o coração de Deus, quando ele para pensar a respeito do que ele quer ver as pessoas encantadas com Jesus. Ele não tem receio algum de que as pessoas não se identifiquem no mesmo local, no mesmo espaço. Não, o desejo dele é que as pessoas estejam firmes com Jesus. Está firme com Jesus? Não importa. Não importa. Está agarrado às escrituras, está amando o evangelho, está orando, está tendo experiências com o Senhor, glória a Deus. Então continuemos, avancemos. Ah, mas eu não quero ficar aqui, então não fique. Vai para onde você quiser, mas vá com Jesus e com as escrituras, com a convicção de que você está obedecendo a isso, que você está vivendo isso. E aí quando você vai para isso, quando você vai para esse tipo de liderança, você começa a perceber, cara, existe uma galera, existe um jeito de viver, onde não está preocupado com a própria história, com o próprio desenho, com o próprio ministério, mas está preocupado com a história de Deus, o ministério de Deus, o que Deus está fazendo. E aí eu cheguei num conceito que eu achei legal, e aí eu acho que você pode anotar, ou sei lá, tuitar, ou não, ou só ouvir e guardar no coração, que é, na vida cristã existe a supremacia da piedade. Na vida cristã, a quantidade fala muito pouco, a piedade fala muito alto. Gente que acredita mesmo no que a Bíblia diz. Gente que não abre espaço para ficar discutindo outras possibilidades, não porque tem medo das outras possibilidades, mas porque sabe que a verdade das Escrituras alimenta o coração, alimenta a alma, enche ela de esperança. Enquanto em outros lugares não tem esse mesmo desejo, não tem essa mesma expectativa, não tem essa mesma esperança. Então, existe uma supremacia da piedade. E aí eu fiz uma parada que assim, para mim, os pastores, eles são maiores que os coaches. Porque o pastor não está interessado no seu sucesso. O pastor está interessado na sua santidade. O coach quer te fazer um sucesso. O pastor quer te fazer santo. Mas o pastor, ele é maior que o coach, mas ele é diferente do terapeuta, porque o terapeuta quer te ver bem na sua saúde emocional. O pastor quer te ver santo. Então talvez o pastor pode te colocar às vezes algumas dúvidas
que vão te atacar um pouquinho mais. Mas é bom, porque o mesmo evangelho que confronta é o que cura. Mas tem uma coisa legal nos pastores, que os pastores são menores que Jesus. Os pastores são maiores que os coaches, são diferentes dos terapeutas, e os pastores são menores que Jesus. Então, eu quero dizer para você, meu irmão que é líder, que sonha em servir, que sonha em se aprofundar, eu quero dizer para você que você entenda isso. Você não está aqui para fazer de ninguém um sucesso. Você não está aqui para dar conta de todo o sofrimento do mundo. E você não está aqui para roubar a glória de Jesus. Você está aqui para que as pessoas se tornem mais santas. Você está aqui para orientar as pessoas no caminho do Evangelho. E você está aqui para que as pessoas olhem para Jesus. E que cada palavra sua seja uma ponte para que as pessoas olhem para o que Cristo ensinou. Porque a palavra orienta. E você, nesse tempo, consiga se diminuir. E as pessoas consigam enxergar cada vez mais Deus. E aí eu queria dizer para vocês que no exercício do ministério, a santidade é preferível ao carisma. A santidade é preferível à capacidade. E a santidade é preferível à inteligência. O C.S. Lewis, para mim, conceitua isso numa frase maravilhosa, que ele diz assim, no Cristianismo Puro e Simples: Deus não se faz de filósofo diante de uma lavadeira. E eu acho isso muito legal, porque Deus faz questão de comunicar a verdade dele de um jeito muito da hora. E aí eu separei 3 pontos para nós conversarmos, que são muito curtos, mas não deixam de ser profundos. Esses 3 pontos vão nos orientar um pouco a respeito do que nós queremos construir nesse tempo. Primeira coisa que eu queria dizer para você é: amadureça espiritualmente, não envelheça espiritualmente. Como assim? Eu não sei se você já conheceu o crente velho. Cara, crente velho é um problema. Crente velho é um trem que agoniza nós. O cara está há 10 anos na igreja, não trouxe ninguém para a igreja, nunca discipulou ninguém, nunca abriu a Bíblia num lugar público, nunca leu numa praça de alimentação, do shopping, ou nunca leu um livro cristão, mas esse cara está na igreja e as decisões mais sérias da igreja ele quer impor a vontade dele. O crente velho é o cara que não acredita nas revoluções do evangelho, não acredita que o evangelho pode ser apaixonante, e quando pessoas começam a se apaixonar pelo evangelho, esse crente velho vai ser imaturidade. O crente novo, por outro lado, ele não tem quase nada de experiência. Ele é empolgado, mas na empolgação dele, ele tropeça, ele erra, ele vacila, ele fala o que não devia, ele compartilha coisas que eram segredo, ele não sabe como se comportar, porque ele não tem maturidade. Então eu quero desafiar você, eu quero pedir para você orar isso diante de Deus, clamar a Deus por isso. Pai, eu preciso de maturidade, eu não quero envelhecer espiritualmente, eu não quero me tornar alguém chato com o tipo de música que ouve, eu não quero me tornar alguém chato com o tipo de palavra que ouve, eu quero me tornar alguém que ama o Senhor, e que vai continuar amando ao Senhor, e que tem prazer em aprofundar no amor do Senhor, e que recupera a alegria de manter o primeiro amor. Porque a exortação de Jesus no Apocalipse não é uma exortação para a igreja de Éfeso, uma igreja assim: você esqueceu alguma coisa que você aprendeu, você está trabalhando pouco. Não, você deixou de me amar. Então eu quero que você não se torne um crente velho, mas você se torne alguém maduro no Senhor, alguém que treme diante de Deus, e ao falar o nome do Senhor, você não perde o temor, você não consegue linkar Deus com coisas malditas, com coisas sujas. Não, você tem respeito pela santidade de Deus. Porque você amadureceu, porque você cresceu e você entendeu que mesmo no meio da lama, a gente pode andar respirando santidade, crescendo em santidade, orando por pessoas. Mesmo em meio ao luto, você não precisa ser alguém refém do luto e do sentimento que você está tendo, mas você pode ser alguém que no meio disso vai apresentar esse sentimento dessa pessoa diante de Deus. Por quê? Porque você não é mais alguém levado por qualquer empolgação e no meio do sentimento ruim. Você fala assim: eu não sei o que Deus está fazendo. Não, você sabe o que Deus está fazendo. Deus está permitindo aquela pessoa passar por um sofrimento para que ela amadureça a fé dela e depois daquilo ela seja mais sólida na palavra dele.
Então você tem coragem de chegar num velório, ou chegar em alguém que perdeu um parente e dizer o seguinte: Deus continua cuidando de você, Deus continua cuidando da sua história, e Deus quer você perto dele. Então não se torne alguém velho na fé. Porque os velhos na fé, e aí eu não estou dizendo dos anciãos, tá? Aqui eu quero fazer um parênteses. Eu amo conversar com os anciãos. Eu amo ter tempo com pessoas de cabelo branco e coração em chamas. Pessoas que temem ao Senhor, que oram ao Senhor, que têm vontade de ver a igreja cheia de moleque correndo para lá, moleque correndo para cá, um monte de coisa acontecendo na igreja, a igreja vive pulsando. Eu amo os anciãos. Os anciãos são uma palavra de sabedoria de Deus para nós que estamos começando. Mas eu quero dizer para você, não deixe, não se perca em pequenas coisas que só atrapalham o avanço do evangelho. Amem a Deus. Cultivem isso. Amem a Deus. Se a piedade é a coisa mais suprema numa liderança, o amor a Deus é o início de toda a piedade. Amem a Deus, desejem a presença de Deus, ore para que Deus fale com você, ore para que as Escrituras esclareçam o seu coração. Não tenha medo de confessar pecado, mas eu peco nisso há 200 anos, mas não tem problema, confessa mais uma vez diante de Deus. Não envelheça espiritualmente, não se acostume com coisas, mas ore para que o reino de Deus venha numa maior intensidade possível aqui. Não envelheça, amadureça. O maduro é o primeiro a perdoar e o último a reclamar. O maduro tem uma opinião moderada de si mesmo. O maduro não coloca para si mesmo, fala assim, o maduro, não estou falando do filósofo não, e do presidente uruguaio não, estou falando da pessoa madura. O maduro, esse cara, o cara maduro no Senhor, ele não fica falando assim, eu sou bom. Não, ele sabe falar, não, tem coisa que eu sou ruim. Não sei tocar, não sei cantar, não sei tratar bem todo mundo, tem hora que eu estou de saco cheio mesmo. O maduro olha para si mesmo e reconhece as falhas. Então amadureça para você conseguir olhar para você, para suas falhas, e não ficar refém de tipo, ai, tadinho de mim. Ai, meu Deus do céu, ele não me cumprimentou hoje, ela não me cumprimentou. Cara, amadureça, cresça. O maduro aguenta ser confrontado, independente dos termos. E ele sabe confrontar no amor. O maduro aguenta a porrada em si, mas na hora de transmitir a porrada, ele transmite com muito mais amor. O maduro não condiciona o fato de estar junto. O maduro permanece junto. Até quando mandar nós para a forca. Enquanto não mandar nós para a forca, enquanto não matar nós na fogueira, nós estamos juntos. Porque ele reconhece a virtude da comunhão. Então estar junto para alguém que é maduro não é uma hipótese, não é uma possibilidade, não é uma coisa que passa. Não, para o maduro, estar junto é uma condição da fé dele. Então eu quero desafiar você, para você amadurecer. E não para você ficar velho. Em nome de Jesus. Mas a segunda coisa que eu queria dizer para você é cuidado como você vive a sua vida. Achei muito legal que Paulo, falando do bispo, ele não fala nada de coisa de piedade. Ao mesmo tempo que eu achei estranho, ele fala de coisas que são piedade, mas ele começa a avaliar essas coisas na prática. Como é que esse cara cuida da mulher, como é que esse cara cuida dos filhos, como é que esse cara cuida das coisas da vida dele, ele tem boa fama na rua, ele não tem boa fama, isso tudo para paz. Então, toma cuidado como você vive sua vida, trem. No nome de Jesus. Toma cuidado. Porque a sua fé é vista na vida comum. Se você não tem prazer de servir na sua casa, você quer servir no ministério para quê? Se você não tem prazer de lavar uma louça na sua casa, você quer pegar um microfone aqui para quê? Se você não tem prazer de trocar uma ideia com gente que precisa, de ouvir, você não tem paciência para isso, para que você quer assumir um cargo? Não estou falando que você tem que parar de desejar o cargo. Não, mas já que você quer o cargo, ajuda em casa. Ajuda seu pai, ajuda sua mãe, ouve eles, ora com eles. Ah, mas na minha casa ninguém é crente, tem o seu lá, você começa. Por que não? Ah, mas na minha casa todo mundo é muito mais crente que eu. Mas ninguém ora todo mundo junto, ninguém puxa uma reunião de oração, ninguém puxa nada em casa. Então seja o seu cara que vai puxar, ué. Todo mundo é crente, mas você vai ser o instrumento de Deus para que esses crentes fiquem firmes, fiquem quentes. Então eu quero desafiar você a isso. Porque o nosso testemunho, ele tem um poder de ou arrastar as pessoas para o Evangelho de Jesus, ou de expurgar, afastar todo mundo do Evangelho de Jesus. É uma coisa meio 880 mesmo. Porque tem gente que vai olhar para nós
e que o nosso testemunho vai falar assim, caramba, eu quero ficar muito mais perto de Jesus por causa desse cara que eu estou vendo. Mas tem gente que vai olhar para nós, que pode olhar para nós, às vezes vê um negócio assim e fala assim, eu não quero esse Jesus, porque o Jesus que esse cara fala é o jeito que ele vive. Então, a sua vida comum às vezes, para das pessoas olharem para Jesus. E aí eu queria convidar você, para que nesse tempo que nós estamos vivendo de tanta coisa ruim, você retomar um pouco a brevidade da vida. Aqui as coisas passam muito rápido. Aqui parece que nós acordamos um dia, no outro dia nós estamos com 15 anos, no outro dia que nós estamos com 30, no outro dia nós estamos com 50 e pronto, daqui a pouco nós estamos lá, dentro do caixa do terno de madeira lá, tudo pronto, mortinho. Considera a brevidade da vida. A Bíblia fala que a vida é como um sopro, como a névoa, como a neblina. Considera isso. Então, vive aqui do jeito mais intenso, para que as pessoas conheçam a Deus. Não para que as pessoas lembrem de você. Ah, eu sei quem é tal pessoa, eu também sei, também rolou isso comigo. Cara, não é isso. O que nós estamos convidando você é para você viver aqui como sendo um instrumento poderoso nas mãos de Deus, porque a sua vida é curta. É muito curto comparado com o que vai ter na eternidade. E aí, eu acho muito legal duas frases para mim de C.S. Lewis. O Johnny fala que eu só prego falando de C.S. Lewis. É verdade. Tem duas frases de C.S. Lewis que para mim são geniais. Uma, ele fala assim, se eu encontro em mim um desejo que nenhuma experiência desse mundo pode satisfazer, a explicação mais provável é que eu fui criado para um outro mundo. E não que o universo aqui não faz sentido. Se aqui eu não encontro nenhuma experiência que satisfaz meu coração, na verdade fui criado para um outro mundo, onde as experiências vão me satisfazer. Porque se aqui não tem nada que possa me satisfazer, eu preciso entender que o universo não é uma fraude, mas que as experiências ou os prazeres terrenos só têm a capacidade ou a função de despertar o meu coração para os prazeres que só vão ser satisfeitos lá na eternidade. Cara, olha que coisa bonita. Eu acho mais legal ainda que, num outro texto, aí falando também sobre a eternidade, ele fala assim, o que não é eterno é eternamente inútil. Eu falo, cara, esse cara é muito inteligente mesmo. Para conseguir sintetizar uma coisa tão difícil em tantas palavras fáceis assim, tão simples de dizer. O que não é eterno é eternamente inútil. Nós precisamos cuidar do nosso coração dizendo, as experiências daqui não se comparam com a glória de lá. Nós vamos cuidar do nosso coração para dizer para nós mesmos que aquilo que não é eterno vai gerar em nós muito mais inutilidade que glória para Deus. Então vamos prestar atenção naquilo que vale a pena. Na nossa vida comum. Na nossa vida comum. Amadureça e não envelheça. Cuide da sua vida comum. E por último, saia da sua zona de conforto. Existem muitas coisas para serem feitas ainda. Nesse tempo, nós temos pessoas para abençoar. E, infelizmente, nós vamos ter pessoas para consolar. Nós vamos ter pessoas para acalmar. Nós vamos ter pessoas para alegrar. Nós vamos ter pessoas a quem exortar a respeito das posturas, a respeito das postagens, a respeito de muitas coisas. Mas tem coisas que o Espírito Santo só vai fazer através de você. Tem gente que você vai ser instrumento de Deus para falar assim, ó, eu acho que não é bem assim que você devia falar não, hein? Acho que você devia tomar cuidado porque tem muita dor nesse terreno e você devia tomar cuidado com isso. E aí eu queria desafiar você para você sair desse lugar onde você fica vendo a treta acontecer, sabe? Ou às vezes é até um chamariz de treta, porque tem gente que fala, nossa, tal pessoa tweetou tal coisa, deixa eu tirar print aqui e mandar. Nossa, outro cara lá, o que ele postou na rede social, será que o cara viu? Tá, e manda. Ah, e essa outra coisa, e aquela outra coisa, e começa esse monte de coisa. Eu queria desafiar você para você não ficar de fora. Se você enxerga um problema, você é parte da solução.
sai da sua frieza espiritual, vai para diante de Deus, se debulha de chorar diante de Deus, se debate diante de Deus, só com a almofada conversando com Deus, fala para Ele tudo como é difícil lidar com essa pessoa, mas sai da frieza espiritual. Sai dessa comodidade, dessa zona de conforto e se dispõe nas mãos de Deus para vocações acontecerem, para que missões em lugares diferentes do mundo possam acontecer, para que novas obras possam ser realizadas pelas nossas mãos, para que através de você o reino seja visto. Porque tem uma coisa que é verdade também, se um monte de gente vai gostar do jeito que eu falo, tem um monte de gente que não vai gostar também. Mas pode gostar do seu. Então eu quero desafiar você, velho, se coloca nas mãos de Deus. Deixa Deus usar você. Ah, você sabe fazer poema, faz poema. Você sabe fazer rap, faz rap. Sabe cantar música, canta música. Grava isso, inunda rede social aí, manda para todo mundo. Cara, compartilha aquilo que Deus deu para você. O que Deus deu para você, Ele não deu para mais ninguém, velho. E você pode ser o instrumento dele para isso. Para que as pessoas conheçam do amor dele. Ah, Mateus, está falando para me tornar um ativista? Não. Porque ativismo não é fervor espiritual. E proselitismo também não. Mas missão, vocação dada por Deus, missão de Deus no mundo, no poder do Espírito Santo impacta o mundo. Eu cheguei numa frase que é assim: ativismo não é fervor espiritual, proselitismo também não, somente a missão no poder do Espírito Santo revela a verdadeira vocação e o nosso espaço na história de Deus desse mundo. Somente compromisso pessoal com Jesus de Nazaré e o pertencimento comunitário à sua igreja podem cooperar e sinalizar o que Deus está fazendo no mundo, a saber, a sua missão. Em outras palavras, é só quando você tem um compromisso voluntário, sincero, intenso com Jesus, e você se integra numa comunidade, e você se dispõe a ser tratado por essa comunidade, a ser confrontado pelo evangelho nessa comunidade, a ser enviado para essa comunidade para algum lugar, que você consegue sinalizar o reino de Deus na maior densidade possível. Então eu quero desafiar você, assuma um compromisso com Deus, para você se tornar alguém nas mãos dele, para você ser enviado por ele para algum lugar. Tem muita coisa boa que você pode fazer. Eu acredito nisso, eu creio nisso com todas as minhas forças. Mas não se esqueça. Eu quero que você amadureça. Que você não esqueça da piedade, da vida de oração, da palavra de Deus. Eu quero que você não se perca, né, nas pequeninas coisas da comunidade local. Eu quero que você cuide da sua vida comum. Você se dispõe nas mãos de Deus para você fazer um trem grande. Eu tenho certeza que Deus pode fazer através da sua vida. Pai, nós estamos aqui diante do Senhor. Nós queremos dizer ao Senhor, Deus, que nós te amamos. Nós não temos outra coisa. Como o salmista orou, Deus, nós não temos outro bem além do Senhor. Fala ao nosso coração. Espírito Santo, o Senhor não tem fronteira geográfica, não tem fronteira espacial para o Senhor. Então nós pedimos ao Senhor, Deus, que o Senhor fale ao coração dos irmãos, para que, e ao nosso também, para que nós nos apeguemos profundamente à piedade, para que nós desejemos do fundo do nosso coração, Deus, a tua presença, e a gente vá para diante do Senhor, Deus, em oração, em devoção, na palavra, e o Senhor tenha liberdade de falar com a gente, que a gente leve a sério a luta contra o pecado, que a gente trate sério, Deus, as decisões da nossa vida comum, e que, Deus, a gente amadureça. A gente não quer envelhecer na fé, não, se tornar chato, reclamando de tudo. Não, a gente quer se tornar alguém que amadureceu na fé e continua com o coração fervendo na tua presença. Faz isso em nós, Deus. Envia a nós. Dá a nós como comunidade, Deus, um desejo maravilhoso de ver pessoas conhecendo o teu nome. Treinar elas, capacitar elas, enviar elas no poder do Espírito Santo. Nos ajuda nisso, Deus. Essa é a tua missão, é isso que nós queremos fazer, é isso que um pastor faz, é isso que uma igreja faz, e é isso que nós queremos fazer como liderança. Nos ajuda nisso. A essência do Evangelho, Deus, é ter uma vida piedosa contigo, que aparece na vida comum e amadurece o nosso pensamento. Faz isso em nós. É o que nós pedimos no nome de Jesus. Amém.